Tá bom. Então, boa noite a todos, boa noite a todas. Agora sim, oficialmente, nosso segundo encontro na Mentoria da Prática Cível, essa parceria aqui com a ESA de Itaquera, junto com a Comissão de Direito Civil e Processo Civil, Jovem Advocacia, Acadêmicos de Direito e, sem dúvida, todas as lideranças, né, da OAB Itaquera, sempre apoiando nossos eventos. E hoje, para a gente iniciar, eu vou passar a palavra aqui para o nosso presidente da comissão, doutor Ezequias, para fazer as suas considerações iniciais do nosso encontro. Maravilha, Roberta, boa noite a todos, boa noite a todas. Uma alegria imensa estar aqui mais uma vez, 2 dias seguidos com essa mentoria. Eu acho que isso é uma realização não só de um projeto pessoal, mas um projeto da subseção, um projeto da própria ESA, da comissão, né, em conjunto, de trazer algo relevante aí para a advocacia itaquerense, aí, essa advocacia da região. Então, assim, eu fico feliz aqui com todos que estão presentes, fiquei muito feliz com os feedbacks de ontem. Roberto ter pessoal no perfil da ESA, Direito Civil, então muito legal ter esse retorno e saber que nós estamos no caminho certo. Isso é muito bacana, muito legal. E todos esses palestrantes, professores que estarão conosco nessa mentoria, pelo menos para mim, são todos amigos, né? A Mari, nós estudamos uma parte aí juntos, eu concluí primeiro que ela, acho que um semestre antes, e desde então, depois que nós passamos a fazer parte do quadro de advogados, nós começamos a compartilhar aí não só a vida profissional, mas essa vida de pessoas que trabalham, né, na ordem em prol da advocacia. E desde então ela tem se destacado não só como advogada, e depois ela vai se apresentar e tudo mais, mas como alguém também que leva conteúdo aí para os advogados. E isso é muito bacana. Então, fico muito feliz, espero que vocês aproveitem o máximo que vocês puderem. Digo as mesmas palavras de ontem, a professora está aí, extraiam dela o máximo que você puder. Evidentemente, essa mentoria ela vai servir mais de um gatilho, dar uns insights, algumas coisas, porque são temas um tanto quanto que profundos, né? E demandariam um pouco mais de tempo, que talvez num outro momento a gente fará essa mentoria. Então aproveitem, mandem aí, convide o pessoal para participar, se não conseguirem hoje, nas próximas aulas. Importante participar. Então, quero agradecer aí a Mari pelo pronto atendimento ao convite, quero agradecer a Roberta também por ceder aí o seu tempo, se engajar também pela realização. Quero agradecer ao Dr. Fabiano, vice-presidente da comissão, que está aí também junto, a professora Michele, eu estou no celular aqui, não estou vendo todo mundo, mas enfim, todos que estão trabalhando aí para fazer com que essa mentoria aconteça. Tá bom? Muito obrigado. Maravilha, Ezequias, obrigada. Eu vou fazer um recorte rápido, porque eu acho que é sempre essencial a gente trazer isso, né? Eu também, nessa caminhada dentro das comissões e dentro dos trabalhos da UAB, eu iniciei lá como vice-presidente anteriormente, para quem não sabe, eu também estou como presidente de comissão de direito sistêmico, e quem me abriu as portas lá na Lapa foi o pai da Mariana, né? O doutor Celso. Então, lá em 2017, foi a segunda comissão de direito sistêmico na cidade de São Paulo, e 8ª do Brasil, esse olhar pioneiro, né? E eu lembro que quando eu cheguei lá, a Mariana ela sempre foi muito carinhosa e muito solícita através do grupo da Jovem Advocacia, me acolhendo lá na Lapa. Então, hoje eu fico muito feliz em te acolher aqui na UAB Itaquera, mesmo que virtual, né? E a gente podendo compartilhar esse caminhar juntas, né? Colaborando de várias formas. Então, eu sempre tenho
um carinho enorme pela OAB Lapa, que nos recebeu com muito carinho, né, num tema e numa proposta super nova. E eu vi que o doutor Eliandro está aqui, nosso tesoureiro. Ai, adoro o Eliandro. Eliandro está por aqui, ou ele, não sei se ele já saiu, se quiser fazer algumas considerações Não, eu estou aqui, iniciais. é que eu estou no carro. Pelo amor de Deus, então não fala. Então. Então, pelo amor de Deus, eu tenho desespero quando eu vejo, não, eu vou falar, não fala, está dirigindo, dirija, depois estaremos juntos. Então, doutora Mariana, né, a palavra é com você, para a gente falar sobre aí contratos de honorários. Muitíssimo obrigada, Zequinha, doutor Ezequias, né, mais conhecido como Zequinha. Roberta, menina, sabia que eu te conhecia de algum lugar? Você trabalhava com a Fabi Quesada. Nossa, A você tá minha com voz cabelo continua diferente, mesmo, mas não os tá? meus cabelos mudaram. Os cabelos, sabia. Linda, maravilhosa. Não sabia que você era de Itaquera. Caramba, você cruzava a cidade para vir aqui para Lapa. Legal, muito legal, gente. Esse mundo é muito pequeno, né? Gente, mil desculpas novamente pelo atraso, por esses problemas técnicos. Não foi de propósito, juro para vocês. E é o seguinte, hoje eu vou falar sobre contrato de honorários. E assim, eu tenho certeza absoluta que vocês têm dúvidas, que vocês querem me perguntar um monte de coisa. Então é o seguinte, eu vou falando aqui e vocês podem me perguntar, podem me interromper, ou manda no chat aqui. Não sei se a Roberta vai ficar até o final com a gente. Eu juro que eu vou tentar ler. Até o final eu vou te ajudando. No chat Beleza? Beleza. De qualquer forma, também no final dos slides, vou colocar, tem lá minhas mídias sociais, até meu telefone. E aí vocês podem me chamar no Zap, tenho vários grupos para ajudar, porque assim, eu amo os advogados. Eu me intitulei advogada dos advogados e, infelizmente, a nossa classe não é muito unida, né? Então, eu faço aqui a minha parte. Eu gosto de ajudar muito e eu acho que, assim, a gente precisa se fortalecer, né, pelo bem da nossa classe. Porque às vezes a gente ouve, né, falar, fulano fez tal coisa errada. E aí esse fulano, ele causa fama para todo mundo. Então eu quero todo mundo super topzera, peticionando, arrasando, para a nossa classe, para a advocacia ser uma classe valorizada. Então é o seguinte, Robertinha, você que vai colocar os slides para mim? Vamos ver se vai... Opa! Sim, só uma dúvida, tem som? Não, não tem som, só então imagem. Tudo bem. Tá? Então, ó, como fazer um contrato de honorários top, tá bom? Não é qualquer contrato de honorários, tá, gente? É um top. Contrato de honorários, ele é muito importante, né? E tem gente que faz e tem gente que não faz, né? Então, aqui a gente vai falar sobre algumas coisas que são óbvias, né? Que todo contrato tem que ter, e algumas coisas que ninguém te conta, tá bom? Então, pode passar para o próximo slide para mim, Robertinha. Acho que é um slide de apresentação, se eu não me engano. Isso. Gente, é o seguinte, aqui é uma breve apresentação, porque eu não quero ficar falando de mim, porque não interessa a minha vida. Eu vou contar os problemas, os perrengues, que é bem mais legal, as fofocas do judiciário, da advocacia, que é bem mais legal. Mas só para vocês saberem, eu sou advogada, sou pós-graduada em Direito Empresarial e Direito Médico Hospitalar. Tudo que envolve saúde, plano de saúde, erro médico e tudo mais, eu faço. SUS, medicamento de alto custo e tal. E eu sou defensora no CREMESP, defendo os médicos que não apresentam defesa, né, e tudo mais. E eu tenho um canal no YouTube, que é Doutora Joia, que é meu sobrenome, Joia, italiano. E nesse canal, eu dou várias dicas de conteúdo jurídico, de uma forma meio extrovertida, divertida, mas conteúdo de verdade, que ninguém te conta, né? Partilha de honorários, o que é cotalites, marketing jurídico, falo muito de marketing jurídico lá. Então, fiquem à vontade para vocês me conhecerem também lá nas mídias sociais. E também uma coisa que eu queria falar para vocês, né? Eu, assim como a Roberta falou aqui, ela deu um spoiler, né? Eu tive a sorte de ter um pai advogado, né? Não é todo mundo que tem um parente advogado, e às vezes a pessoa tem um parente advogado, mas não presta, não ajuda, não colabora, né?
não dá o emprego e tal. Então, eu tive essa sorte aí. Meu pai é maravilhoso, nós somos sócios, a gente se dá super bem. Meu pai e eu, nós somos iguaizinhos, só que meu cabelo é comprido e eu sou mais simpática. Mas o resto é tudo igual. E eu resolvi ser para os advogados o que meu pai foi para mim. Que é bom você ter alguém, né? Você perguntar, tirar uma dúvida. Foi assim que também eu acabei desenvolvendo. Eu tenho mais de 30 grupos no WhatsApp, grupos temáticos de dúvidas. Depois, se vocês quiserem entrar também, no final tem meu WhatsApp, vocês me adicionam lá, falam, quero entrar nos grupos, tal. Tem grupo de vaga e tudo mais, porque meu intuito é sempre ajudar, né? E às vezes a gente quer tirar uma dúvida ali do dia a dia, e é complicado. Então, eu tinha meu pai, eu tiro dúvidas também. O pessoal me procura, assim, diariamente, pelo meu canal, pelo Instagram, pelo WhatsApp e tal. Eu tento atender de uma forma geral, tento colaborar. Então, por isso que eu falo que eu sou a advogada dos advogados. Então, próximo slide. Aqui nós temos o advogado que faz contrato de honorários e aqui o advogado que não faz contrato de honorários. Eu sei, gente, eu sei que vocês vão me falar. Vocês, chega um cliente, né? Porque às vezes a gente fica tão emocionado que o cliente chegou, que já pega os documentos, já sai fazendo inicial, já entra calção e o contrato nada, né? Não faz contrato, ou às vezes é um amigo, né? É um conhecido, é um familiar, e aí não faz contrato, né? Nem sequer documenta. Eu ouvi uma história assim. Eu acabei de vir do Rio de Janeiro, eu dei uma palestra lá no Rio de Janeiro, para a OAB do Rio, e uma advogada lá me contou que pegou um processo de uma amiga e, infelizmente, agora não são mais amigas. Agora que saiu o dinheiro. Mas é muita coincidência, não é mesmo? É muita coincidência. Então, com certeza, o advogado que faz contrato, ele é muito mais feliz do que o advogado que não faz contrato, né? Eu não sei nem como dorme um advogado desse, tá bom? Então, assim, se você lembrou de algum caso aí que você não fez contrato, calma. Ou você faz o contrato, ou você, né, você acha que vai ficar uma situação um pouco complicada, documenta, tá bom? Faz um e-mail, um WhatsApp, tira print, salva na pastinha do computador, fala, fulano, só para formalizar aqui, tá? Então ficou combinado assim, assim, assado. Tá bom? Por quê? Porque se você não documenta, o que acontece, Robertinha? Põe aí no próximo. Simplesmente ação de arbitramento de honorários. Cara, você tem que entrar com uma ação judicial para o juiz arbitrar seus honorários. Aí você precisando de uma grana, precisando pagar boleto e o dinheiro parado. Então vamos evitar umas dor de cabeça? Acho que é melhor, né? Vamos evitar, porque vai ficar na mão do juiz. Aí você podia ganhar um valor, mas você vai ficar na mão do juiz. O juiz que vai dizer se você fez, se não fez. Sem contar que uma ação de arbitramento de honorários leva aí no mínimo uns 3 anos, né? Que é junta documentos, aí é testemunha. Então, vamos evitar, vamos todo mundo fazer contrato de honorários, tá bom? Próximo slide. As principais informações. Pode passar, Robertinha, são 4 itens, isso. Então, assim, vamos fazer o contrato de honorários, né? Quais são as principais informações que tem que ter? Isso, na verdade, meio que em qualquer contrato, mas aqui vamos falar do contrato de honorários especificamente. Qualificação completa. Pode parecer meio idiota isso que eu estou falando para vocês, mas não é. Uma vez, vou contar para vocês, tinha um advogado lá no escritório, ele fez um contrato, ele era sócio do meu pai, eu era estagiária, tá? E ele fez um contrato, veio o cliente, ele era um desses românticos aí, né, que não faz contrato, pega as coisas, entra no processo. Ele fez um contrato e não pegou o telefone nem e-mail do cliente. Simplesmente a gente não conseguia entrar em contato com o cliente. A gente chegou a mandar carta, porque a gente só tinha o endereço, né? O cliente nunca respondeu, a gente ficou com os documentos na mão
e aí não conseguia entrar com a ação porque faltava documento, eu não conseguia falar com o cara. Imagina numa dessa, prescreve, aí você toma uma ação de indenização porque você não entrou com a ação que tinha que entrar. Gente, olha o risco. Por conta de uma qualificação mal feita no contrato, não pegou as informações direito ali, tá? E não era um estagiário, era um advogado, um veterano, tá bom? A OAB dele era bem antiguinha, tá bom? Então, qualificação completa, pega tudo. Pega endereço comercial, residencial, e-mail, nome do cachorro, pega tudo que você puder. Segundo, o objeto do contrato. Vamos especificar aqui, gente, presta bem atenção, porque eu já caí no conto, tá? Uma vez eu tive um cliente muito safado, eu não sabia, né? Porque quando chegou no escritório, eu não sabia que ele era safado. Aí ele, eu tenho uma ação aqui contra uma empresa. Tá bom, aí no contrato eu coloquei no objeto, né? Fiz uma mensalidade com ele, porque eram dois processos. Então, eu coloquei lá, para defesa nos processos contra tananã. Aí tô lá eu pegando documento para defender e tal. Aí, por uma curiosidade, joguei no TJ, quando eu fui ver, ele tinha mais de 20 processos contra o tananã. E eu deixei muito aberto lá no contrato, sabe? Ficou o objeto, né? Defesas contra tananã. Defesas, no plural ainda. Me lasquei, né? Porque ficou muito aberto. Ele tinha mais de 20 processos. Eu não precifiquei para 20 processos, precifiquei 2. Então, ficou muito aberto, tá? Então, pelo amor de Deus, o máximo que você puder colocar no contrato, no objeto, então, ação de divórcio, guarda, visitação, o máximo que você conseguir colocar de informação que você tiver ali, lembra sempre dessa história que eu contei para vocês, deixei aberto, né? Eu tive que depois conversar com o cliente, então, olha, ficou muito aberto aqui e tal, ele achou ruim, mas o problema é dele. Aí, renegociei os honorários, aumentei, até falei para ele, olha, vamos fazer isso aqui, ó, por 6 meses, dependendo do volume de trabalho, vou aumentar meus honorários ou vou diminuir, né? Então, aí você vai avaliar, mas pelo menos você está sabendo onde você está pisando. Então, o objeto do contrato pode parecer bem bobinho, mas não é, tá bom? 3, valor. Esse é o que eu mais gosto, gente. É a parte que a gente mais gosta, né? Din-din. Valores. Então, você vai colocar direitinho o que o cliente tem que pagar. É 10 mil reais em 10 parcelas de 1.000. A primeira parcela para o dia tal. Coloca bem discriminado as datas, tá? Tudo certinho. Coloque também, em caso de atraso, juros, multa, a correção, qual vai ser o índice que vai ser utilizado. Coloca tudo bonitinho, tá? Porque, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O TED, o Tribunal de Ética e Disciplina, ele diz que você só pode cobrar correção, juros e multa, principalmente multa, se tiver previsão no contrato. Se não tiver previsão no contrato, como aquele pessoal do começo que eu falei, que não fez contrato, vai formalizar ali no e-mail, num zap. Presta atenção, tá? Tem que prever. Então, põe aí no seu e-mail um índice, sei lá, se houver essa abertura, né? Porque às vezes no meio do caminho já não tem mais essa abertura. Então, você só pode cobrar multa, juros e correção se tiver no contrato de honorários. Se não tiver, e você cobrar, você pode, além de tomar um processo civil, né, para devolução, um processo ético disciplinar também, tá bom? Tem que estar previsto. E o quarto item, desistência e rescisão. É o seguinte, gente, a gente está numa fase meio complicadinha, sabe, das relações pessoais mesmo, tá? Imagina profissionais.
Então, assim, a gente está numa fase muito mimimi. Ai, não gosto, não sou mais seu amigo, bloque, pá, né? Não gostei disso que você fez e tal, não sou mais seu amigo. Né? Os relacionamentos não duram e tal. Com o cliente não vai ser diferente, tá bom? O cliente chegou no seu escritório, é maravilhoso, eles são o melhor amigo, vocês dão risada, tomam café e se divertem. Mas deixa demorar um pouquinho o processo dele. Ele vai ficar desconfiado, já vai começar a falar mal de você, vai começar a xingar você, sua orelha vai ficar quente e tudo mais. Aí, de repente, ele começa a falar mal de você para o primo dele, que está apenas na faculdade, apenas um mero acadêmico, nem bacharel ele é, mas que vai dar um monte de opinião, né? Ai, a gente adora isso, não é? Gente, fico irritadíssima. Aí, de repente, ele desiste do processo ou ele rescinde o contrato com você, porque ele vai passar por o primo dele, que agora tirou a OAB, né? Uma pessoa super qualificada para assumir a ação. Então, é importante que você tenha uma cláusulazinha no seu contrato prevendo isso, tá bom? Em caso de desistência, por exemplo, o que eu mais vejo, tá? No meu escritório, a gente faz civil e trabalhista. Tudo da área civil e trabalhista. Então, eu vejo mais na área trabalhista, mas acontece na área civil também. Então, trabalhista é no êxito, então a pessoa não pagou nada para você, vai pagar só quando receber, então é fácil desistir, né? Não fiz nada, né? E acha que a gente também não fez, que a gente fez é fácil, né? É uma brincadeira o judiciário. Aí a pessoa fala, eu vou desistir da ação. Tudo bem, você pode desistir sim, mas aqui, ó, tem uma cláusula no contrato que fala que se você desistir, você tem que me pagar, sei lá, um salário mínimo, né? Tipo de uma multa, né? Porque, veja, você trabalhou, você teve uma área técnica, você se debruçou naquela causa, fez cálculo, né? Que trabalhista você tem que fazer cálculo, uma coisa que advogados odeiam. Então, afinal de contas, né? Você teve todo um trabalho e a pessoa desistiu, simplesmente desistiu. Então, colocar uma cláusulazinha falando sobre desistência. Pode ser uma multinha e tal. O TED, aqui de São Paulo, pelo menos, né? Autoriza, tá? Desde que não seja nenhuma multa abusiva. Gente, eu tenho uns clientes que eles é um condomínio, tem 28 unidades. Desses 28, 4 são meus. O condomínio tem um advogado. Esse advogado, ele fez um contrato, gente, eu fiquei muito tendenciosa a trazer o contrato dele aqui para vocês verem. Gente, super abusivo, mas multa de tudo. Multa disso, multa daquilo, não sei o quê. E olha só que o contrato, veja, eu nem coloquei aqui, mas é importante a gente falar. O nosso tipo de contrato é um contrato por tempo indeterminado, porque a gente não sabe quando que vai acabar o processo. A gente não sabe quando que a gente vai terminar aquele serviço. Então, não tem como a gente fazer um contrato por 2 meses, por 2 anos. É um contrato por tempo indeterminado. Ele tinha um contrato por tempo indeterminado, obviamente, e aí ele colocou assim, tipo, uma multa para pagar tipo, o restante do contrato. Que restante? Que restante? Não tem prazo. Então, assim, é um contrato muito louco e umas multas abusivíssimas, né? Então, cuidado, não pode também, tá bom? Porque se for discutir na justiça, ou até mesmo no TED, né? Pode ser que fique feio para você, né? Então, cuidado, tá? Seja, assim, pé no chão para você colocar alguma multa, inclusive em relação à rescisão. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Gente, pode perguntar, pode me interromper. O pessoal que entrou, às vezes, entra com o áudio aberto, não? Entra com o áudio aberto. Mas pode perguntar, tá, gente? Que eu sou muito falante, se deixar... Vou até aproveitar, Mari, que teve uma pergunta aqui, se você vai disponibilizar depois os slides. Acredito que sim, né? Gente, é o seguinte, vou falar antes, mas no final falo também. No último slide, eu deixei meu zap. E aí vocês me mandam no zap, quem quiser, esses slides, eu vou disponibilizar. E, como eu sou uma mãe, eu vou disponibilizar um modelo de contrato. Tá? Um modelo de contrato, que eu vou falar aqui agora de umas cláusulas que ninguém te conta. Pode voltar lá
Pode pôr no próximo, Robertinha? Coisas que ninguém te conta. Então, assim, se vocês quiserem, me mandam um zap, que eu vou disponibilizar um modelo de contrato. Hoje eu ainda não consigo, tá? Mas me manda o zap, amanhã eu já mando para todo mundo tudo certinho, tá bom? Até porque também vocês já salvam o meu zap, precisam de qualquer coisa, tá bom? Então, eu vou disponibilizar tudo que vocês quiserem, tá? Não tem problema. Então é o seguinte, gente. E rescisão, que é uma coisa que também faltou eu falar. Rescisão é o seguinte, mas pode deixar nesse slide, Robertinha. Rescisão. Você pode colocar uma multa caso rescindir? Pode, o TED permite, mas tem que ser uma multa razoável, tá? Por quê? Porque às vezes... gente, eu já ia esquecer. Olha só, eu costumo fazer muito isso nos meus contratos cíveis, né? Então, teve um caso contra plano de saúde, teve uma negativa indevida. A pessoa me contrata, eu cobro um valor antecipado. Então, vamos supor que eu cobrei R$1.000 da pessoa e cobro um valor no êxito. Por que no êxito? Eu peço dano moral e peço multa. Então, às vezes, é multa diária e tal, aí forma um valorzinho. Então, eu ponho lá 20% no êxito. Aí, o que acontece? A pessoa, vamos supor, a pessoa me pagou os R$1.000 que eu parcelei em 10 vezes de R$100, sei lá. A pessoa foi lá, me pagou as parcelinhas. Só que a gente chegou lá na frente, ela contratou outro advogado. Eu tenho que devolver esses R$1.000 que ela já me pagou? E aí, o que vocês acham? Gente, isso é uma pergunta que eu recebo direto. Tem que devolver? Então, se você colocar no seu contrato de honorários que aquele valor será retido, você não precisa devolver. Agora, se você não fizer contrato, ou se você não colocar no seu contrato isso, pode ser que seja discutido numa ação de arbitramento de honorários e tal, ou de repente, até lá o cliente, uma pessoa ignorante, entrou no TED, você tomou uma representação, vai ter que se explicar. Até explicar que focinho de porco na tomada Vamos evitar? Vamos evitar, né? Coloca no seu contrato que, em caso de rescisão ou desistência, os valores antecipadamente pagos ou pagos na entrada não serão devolvidos, tá? Não serão devolvidos. É o que eu indico, tá bom? Mas e aquele percentualzinho lá do final? Partilha de honorários. Já fiz um vídeo no YouTube falando disso, inclusive eu acho que o meu é o único vídeo que fala de partilha de honorários, porque os outros que eu achei era só lendo o artigo, sabe, para a prova da UAB. Enfim, negócio bem superficial. Partilha de honorários. Como é que funciona a partilha de honorários? Eu vou falar muito rapidamente aqui, porque não é o nosso tema. Mas a partilha de honorários, você vai ficar na mão do juiz também, tá bom? Então, é assim, o que a justiça tem praticado? Divide o processo em 3. Fase de conhecimento, fase recursal e fase de execução. Então, se você fez a inicial até a parte recursal, você tem 2/3, tanto da sucumbência quanto dos honorários no êxito, né? Então, aqui que eu falei dos 20%, você tem 2/3, tá? É claro que quando eu vou... Gente, eu não sei vocês, mas eu já perdi cliente, tá? Normal, tudo bem? Normal. Se você vê algum advogado falando que nunca perdeu prazo, nunca perdeu cliente, nunca perdeu processo, é porque não advoga, tá bom? E no mundo que a gente vive, onde a segurança jurídica é uma porcaria, perde processo sim, tá bom? Então, assim, alguns clientes que às vezes foram para outro advogado e tal, eu faço um subestabelecimento sem problema, mas eu deixo lá uma cláusulazinha de reserva de honorários, tá bom? Então é sempre bom. Eu tenho vídeo sobre isso, assim, eu não vou me ater, mas é sempre bom vocês verem isso, tá? E o que ninguém te conta? O que ninguém fala para você colocar no seu contrato? Não fala porque não quer dizer que errou, não quer dizer que já passou por aquilo, né? Então, assim, eu sempre falo do lado B da advocacia, a desglamorização
do direito, tá? Então, problemas acontecem e a gente vai contornar. E aqui eu vou falar de alguns problemas para você evitar, tá bom? Próximo slide. Valores de serviços adicionais. Pode clicar, Robertinha. Vai aparecer um exemplo de cláusula. Eu não gosto de colocar texto, tá bom? Não vou ficar falando de texto aqui com vocês. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui um exemplo de cláusula. Se você quiser, no final, pega meu zap, eu mando para vocês, gente, tá bom? Ou tira uma foto, print, como você quiser, tá bom? Mas no final eu disponibilizo tudo para vocês. Fiquem em paz, tá bom? Presta bem atenção aqui do que eu vou falar. Calma, Robertinha. Robertinha já foi para a próxima. Tô ansiosíssima para ver. Bati sem querer. Tipo, quais são as próximas? Quais são? Então, assim, ó, gente, é o seguinte. Não sei se vocês praticam isso, eu pratico no meu escritório. E se você não pratica, eu sugiro fortemente que você faça isso. Valores de serviços adicionais. É o seguinte, gente. Quando eu sou contratada, vai depender do caso, às vezes eu faço um valor só para a primeira instância, tá? Às vezes não, eu faço para o processo todo. De qualquer maneira, eu tenho serviços adicionais. E eu aviso o cliente, tá? Na reunião, quando ele está me contratando, eu aviso. O que são serviços adicionais? Por exemplo, agravo de instrumento. Agravo de instrumento é um recurso que ele está fora não é certeza que eu vou ter que agravar de alguma decisão. Recurso de apelação, às vezes é meio óbvio, né? Porque ele está tipo, na cronologia. Sustentação oral é um serviço adicional. Despacho. Entrega de memoriais. Tem vários tipos de servicinhos que são adicionais. Vou dar um exemplo aqui. Eu faço muito inventário. E aí, eu faço o inventário, entrego para a pessoa aqui, ó. Tá aqui o formal de partilha. Aí a pessoa fala, e o que eu faço com isso? Eu falo, agora você vai lá no cartório e registra. Ai, mas eu não sei fazer. Ai, mas eu não tenho tempo. Eu posso fazer, mas é um serviço adicional. Não está incluído no inventário, porque não tem nada a ver com o inventário, é um registro no cartório. Então, dá para você ver aí, no seu dia a dia, serviços adicionais. E aí você tem que colocar no seu contrato, porque o cliente tem que saber o que é e o que não é. Então, por exemplo, quando tem aqui uma decisão zoada no meu processo, eu ligo para o cliente, geralmente mando e-mail, que eu gosto de documentar, né? E falo, então, olá, senhor fulano, saiu uma decisão horrível, não gostei. O que você acha? A gente tem a opção de ou deixar para lá, segue o baile e vamos ver o que vai dar, ou a gente pode entrar com agravo de instrumentos para o tribunal. E aí eu cobro um salário mínimo. Aí eu parcelo, aí todo mundo fica feliz, que todo mundo gosta de parcela. Tá bom? Então, serviços adicionais, coloque uma cláusula no seu contrato direitinho para você poder cobrar, porque depois o cliente vai falar, ué, mas não estava incluso. Não, tá aqui na cláusula 16. E aí você explica para ele, tá bom? Acho que tem uma pergunta aqui, né, Robertinha? Não sei, apareceu uma coisa aqui para mim e depois sumiu. Vamos para o próximo. Que é honorários de sucumbência. Ai, que delícia, gente, uma sucumbência. Seguinte, pode clicar mais uma vez, vai aparecer o modelo de cláusula. Novamente, eu não vou ficar lendo aqui para vocês, é só um exemplo. Quem quiser printar, tá? Ok. Oi, Mari, deixa eu só te falar, apareceu sim a perguntinha, tá? Só para a gente não perder. Embargo de declaração, você coloca como serviço adicional também? Você entende que é serviço adicional? Pergunta da Leonardo. Não, doutora, eu não entendo como serviço adicional, tá bom? Embargo de declaração. Então, segue o jogo. Eu consulto o cliente, né? Às vezes não, às vezes eu já entro com os embargos, né? Mas dependendo do caso, principalmente quando o juiz vem, o tribunal vem com aquele despacho sem vergonha, falando que embargos protelatórios vai ter multa e tudo mais. Daí eu costumo mandar um e-mail para o cliente, porque é a conta e risco dele, né?
Porque depois aí ele toma uma multa, vai falar que fui eu, que não tinha autorizado, aquela coisa toda. Tá bom? Mas eu não coloco como serviços adicionais. Bora! Honorário de sucumbência, que delícia, que delícia. É o seguinte, gente, honorário de sucumbência é uma coisa um pouco difícil para os clientes, para o contador do escritório, né? As pessoas entenderem. Então, na reunião, eu já explico o que são honorários de sucumbência, explico que é um prêmio para a melhor tese do processo, né? E explico para o cliente, olha só, cliente, ganhei como melhor tese, estourei no rolê, esses honorários são meus. Então, honorários, e também explico, né, que se ele perder e não tiver justiça gratuita, ele tem que pagar o honorário de sucumbência. Explicar é uma coisa, né? Às vezes o cliente entende, às vezes não, tal, mas é bom ter no contrato também. Então, eu tenho essa cláusula gigantesca falando disso, tá? Aqui são com as minhas palavras, é como eu uso no meu contrato, mas, obviamente, você pode colocar do jeito que você achar melhor, tá? Os honorários de sucumbência, eles são, é muito importante você conversar com o cliente sobre isso, tá? Como eu falei no começo, o cliente, quando ele chega no seu escritório, ele é seu melhor amigo, mas é só ele receber um dinheiro. Gente, eu já ouvi cada coisa, já ouvi o cliente falar assim, nossa, mas seus honorários são altos, né? Nossa, mas agora que você tá 20% no final é alto? Agora que você tá com o dinheiro na mão, que você vai reclamar? Então, assim, eu realmente já deixo bem claro, porque na hora de receber é que você vai ver, vai vir de tudo. O que é isso aqui? O que é aquilo ali? Então, uma outra coisa que eu também não falei no valor, né? Nas cláusulas principais lá. Custas e despesas, tá bom? Põe no seu contrato que você cobra a parte, tá bom? Ninguém vai ficar pagando custo e despesa, né, a custo do escritório, né? A não ser que você esteja com muito dinheiro sobrando, né? O que eu acredito que não, porque a gente tem muito boleto para pagar. Mas, fale para o cliente, as despesas são à parte, contador, deslocamento, cópia, certidões, cobra à parte. Inclusive, quando eu vou fazer inventário, se o cliente, eu dou a lista de documentos, se o cliente ele não quer me trazer os documentos, eu falo, eu posso providenciar, cobro X de honorários e X de despesa. Daí fica a critério do cliente. Tem cliente que, eu sou muito corrido, eu não sei ver essas coisas. Eu posso ver para você, mas tem um preço, tá bom? Serviços adicionais aqui, hein, Iona? Tá bom? Então, só um adendo aqui que eu tinha esquecido de falar de custas e despesas. Próximo. Tadadadã. Atendimento fora do horário comercial. E o pessoal vai à loucura, meu Deus do céu. Estou vendo aqui alguns advogados chorarem de emoção. Pode colocar aqui, Robertinha, a cláusula. É o seguinte, gente. A gente já está cansado, né, de receber zap fora de hora e tudo mais. É o seguinte, eu não vou julgar, porque minha cabeça fica milhão aqui, né? Então, às vezes, eu lembro que eu tenho que mandar uma mensagem para o veterinário, aí mando a mensagem meia-noite, mas eu ainda, né, boto a mão na consciência e ainda falo, é que eu lembrei agora, estou mandando, mas responda quando puder, né? Mas tem cliente que às vezes é imediatista, né? E vê, gente, eu tenho cliente que às vezes me vê online e fala, você está online e não me responder. Pois é, eu tenho essa liberdade de não te responder, né? Então, assim, é complicado, hoje em dia tudo é imediato, é um botão, é uma pergunta, tudo é instantâneo, as pessoas querem tudo instantâneo, um passo de mágica. Mas fora do horário é complicadíssimo. Bom, se você é criminalista, né? Se você está aqui é criminalista, não tem muito o que fazer, né? Porque você acaba trabalhando fora do horário também. Mas é legal você colocar no contrato. Aqui tem um exemplo de cláusula. Estou com uma rinite básica aqui, tá, gente? Tem aqui um exemplo de cláusula que eu uso, inclusive, e eu falo para os meus clientes, mas não adianta muito, que preferencialmente eu prefiro que eles mandem e-mail do que o WhatsApp.
Respondo o WhatsApp, falo para os meus clientes, olha, tem o horário, inclusive eu uso o WhatsApp Business, então se o cliente mandar uma mensagem fora do horário, ele vai receber uma mensagem falando, não estou disponível e tal, respondo a hora que estiver disponível. Mas tento, assim, também, eu falo para os clientes, eu respondo em até 48 horas. Como eu não faço criminal, eu me vejo nesse direito de ter um tempo para responder, porque às vezes eu estou na rua, às vezes eu estou em reunião, às vezes eu estou em audiência, às vezes estou cumprindo prazo, e às vezes eu não quero atender, né? Então, não estou com as informações ali na mão e tal, então não é assim que a banda toca, então eu acho que é interessante você colocar isso. Eu tenho um grandíssimo amigo, que ele é advogado aqui em Osasco, e ele cobra a parte, no contrato de honorários dele, tem uma cláusula, e você pode colocar no seu, claro, que ele atende fora da hora, se quiser. Ele atende, mas tem um valor. Então, ele cobra uma consulta. Então, quando o cliente manda uma mensagem para ele, ele fala, oi, dona fulana, tudo bem? Então, ó, como está fora do horário, conforme a cláusula tal do contrato, eu posso te atender agora, mas eu vou comprar uma consulta. Ou a senhora prefere que eu responda amanhã de manhã, no horário comercial? Então, ele é muito fofo, né? Ele dá essa opção para o cliente, eu acho interessante. Próxima. Olha que delícia. Levantamento. Preciso fazer um vídeo sobre isso, inclusive. É o seguinte, gente, pode clicar mais uma vez, Robertinho. Pessoal, quando vocês fazem um acordo, ou quando vocês vão levantar um valor de um processo, né? Manda lá a fichinha de MLE, maravilha. Não sei se vocês, a maioria vai fazer isso. Colocam a conta do escritório, né? Primeiro o dinheiro vem para a gente, aí a gente faz o repasse para o cliente, né? Então, quando chegar lá para a gente vê lá honorários de sucumbência, honorários contratuais, despesas, né? A gente abate, presta contas, eu espero que vocês prestem contas para o cliente e tudo mais. Mas assim, não sei se vocês já tiveram essa experiência do cliente falar, eu não quero que vá para a conta do escritório, eu quero que vá para a minha conta. Eu já deixo essa cláusula aqui no meu contrato, porque não tem chance de ir para a conta de cliente nenhum, tá bom? Uma vez, eu nem trabalhava no escritório, eu era criança, e meu pai fez isso, que era uma moça que era muito conhecida da minha mãe, não sei lá, a mulher nunca pagou a gente, quer dizer, pagou, né, porque a gente teve que executar ela. A gente entrou com uma ação e tudo mais. Então, é seu amigo, é seu parente, mesmo assim, você vai levantar o dinheiro, vai pôr na conta do escritório, na sua conta, para você fazer direitinho o repasse, a prestação de contas, tá? Isso também é uma coisa que tem que estar no contrato, tá bom? Se você olhar o Código de Ética e Disciplina, não vai falar nada sobre isso. Mas existem julgados do TED que dizem que sim, você pode colocar na sua conta, inclusive é uma segurança para o advogado de que ele vai receber. Quantas vezes a gente não ouve história? Eu mesma estou com um problema de um cliente atual, hein? Trabalhista. Ele levantou seguro-desemprego FGTS e sumiu no mundo, que ele não quer pagar minha parte. E eu fiz um acordo no processo dele, eu tenho que repassar a parte dele. Eu estou segurando, porque também não pode, mas o homem sumiu do mapa. Então, complicadíssimo, né? Então, você precisa colocar no seu contrato que você vai levantar o dinheiro do processo na sua conta. Se você fizer isso e não tiver previsto no contrato, pode ser que você tenha problemas. Pode ser que você tenha problemas, tá bom? O TED fala que pode, mas tem que estar no contrato. Tá bom? Os julgados do TED falam isso. Aí tem essa cláusulazinha aqui para o cliente saber. Se fizer acordo,
vai colocar os dados do escritório. O dinheiro do acordo vai entrar para o escritório. Raríssimas exceções, eu já fiz de a parte do escritório, a pessoa pagar para o escritório, a parte do cliente pagar para o cliente, mas raríssimas exceções, tá bom? Coloca essa cláusula que vai dar bom para você receber, né, com certeza, e o cliente não sumir com o seu dinheiro e gastar tudo na Shein, né? Próximo. Acho que já estamos acabando, hein, gente? Meu Deus! Vocês não perguntam nada. LGPD! Pode apertar mais uma vez. Gente, seguinte, nós advogados... Nossa, agora tá na moda, né? LGPD e tal. Aí você... Não sei se tem alguém aqui que trabalha com LGPD, quiser se manifestar, né? Aí você fala para o cliente, não, você precisa da LGPD no seu escritório, na sua empresa, enfim. E aí você que é advogado não tem uma cláusula de LGPD no seu contrato. Então aqui tem um modelete, coloquei até em letras garrafais, porque afinal de contas a gente lida com muitos dados sensíveis, né, dos clientes. Muita coisa. Eu, inclusive, que mexo com direito médico hospitalar, eu acabo fazendo muito processo de erro médico. Gente, é cada foto de partes íntimas. Então, às vezes, não é só os dados da pessoa. Ah, é nome, RG, CPF, tal, não sei o quê. Eu tenho fotos. É complicado. Imagina se entra um hacker no meu computador e pega foto. Complicadíssimo. Eu estou com um caso que eu estou terminando a inicial para distribuir, de um menino, um rapaz de 21 anos, teve Covid, ficou internado 30 dias. Ele é fortinho, né? A Fernandinha falando para eu tomar água. Eu tô tomando bastante água, Fernandinha, mas esse tempo seco, menina, vai me atacar a rinite aqui. Aí o que aconteceu? Ele é forte, ele é grande, meio gordinho, assim, meio fortinho. E não viravam ele, né, na cama. Resumo da ópera, ele ficou com escaras na cabeça e não cresce mais cabelo, onde ficaram as escaras, porque ficou, tipo, cicatriz, não cresce mais cabelo. E ele ficou com escaras, uma ferida enorme, uma úlcera na região sacral, que é o cóccix, sabe? O cóccix. Gente, o buraco que ele ficou era tão grande que cabe uma mão dentro. Tu imagina, tem um monte de foto disso. Então, eu preciso colocar no meu contrato, tá bom? Sobre as informações sensíveis dos clientes. E, obviamente, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau, né? Mas eu espero fortemente que todos nós venhamos a nos qualificar na LGPD, tá bom? Escritórios, tudo certinho, mas de qualquer forma é bom ter direitinho sobre o tratamento de dados no contrato de honorários, tá bom? Próximo. Ai, que delícia! Duas testemunhas. Gente, é o seguinte, o contrato de honorários, ele não deixa de ser um contrato muito importante. Muito importante. Então, a gente sabe que, a gente aprendeu lá na faculdade, que quando a gente coloca duas testemunhas no contrato, vira um título executivo extrajudicial, tá bom? Então, o contrato de honorários, ele é um contrato de locação, e qualquer outro tipo de contrato que você faz comercial, tá bom? Coloque duas testemunhas, porque se o cliente não te pagar, você executa. Aí não tem que entrar com ação de cobrança, monitora, é um trabalho, gente. É que trabalha. Já entra com execução, 2 pés no peito. Coloca duas testemunhas, não esquece, tá bom? E de preferência, aquele campinho das testemunhas assinado, né? Que às vezes você assina, o cliente assina, e o campinho da testemunha fica em branco. Coloque duas testemunhas, tá?
Eu tinha muitas outras coisas para colocar aqui, mas eu não queria estourar o tempo. Não estourei, eu acho, não sei. Acho que eu não estourei. Deixa eu ver qual é o próximo slide, Robertinha. Ai, olha isso, um merchan. Como eu falei para vocês, faço muito marketing jurídico, né? Trabalho muito com marketing jurídico e tal. E eu acabei criando um pack com artes, né? Com banners. Porque às vezes tem advogado que fala para mim, ai, não tenho tempo de postar nas mídias sociais, eu não tenho tempo de fazer uma arte legal e tal. Só que é muito necessário. Hoje em dia, as mídias sociais são a nossa vitrine, né? Quem não está nas mídias sociais não está no mundo. Então, eu acabei desenvolvendo um pack. Se vocês quiserem, entra aí no QR Code ou no site. Tem um pack com 150 posts exclusivos para advogados. Facilita muito sua vida. Tem ideias de posts, mas tem alguns que, obviamente, você pode trocar, colocar na sua área e tal. Pode trocar a cor, uma foto e tal. É bem facinho de você mexer. Próximo, Robertinha. Acho que já são os meus... Deixa só aqui a pergunta. Como tá? Eu legal. não sei quem é, tá o nome aqui do celular, mas as testemunhas devem ser indicadas pelo cliente, pelo escritório? O que você indica? Olha, geralmente eu faço o seguinte, como tem 2 testemunhas, eu pego assim o pessoal do escritório mesmo, porque assim, o cliente tá lá no meu escritório, veio só ele. O interessante seria que seria uma testemunha minha e uma do cliente, mas eu vou fazer o cliente sair na rua, sei lá, na casa dele, entendeu? Então eu acabo pegando uma estagiária aqui, a recepcionista e tal, eu ponho lá, tá? Para não ficar sem nada. Se eu mando o contrato pelo computador, eu já mando com a minha assinatura eletrônica e de uma das testemunhas. Eu deixo outro campinho em branco. Dificilmente algum cliente me manda preenchido da outra testemunha. Então, eu pego alguém do escritório. Eu só não posso pegar, por exemplo, o meu pai, né? Eu e meu pai somos sócios, né? Que eu falei no começo. Eu não posso pedir para o Papo Soberano assinar como testemunha, não faz sentido, porque ele também é da contratada, né? Então, assim, só não falo para pegar sócios e familiares também, não acho interessante. Mas você pode pegar quem tiver aí no seu escritório, não tem problema não. Beleza? Tem mais algum? O pessoal é tímido, né, gente? Ninguém quis falar comigo hoje. Olha só, tem gente que gostando do PEC. Desculpa, não saiu o meu nome, Viviane. Isso, é a Viviane que fez aqui. Legal. Mas olha, põe as testemunhas, arranja, dá seus pulos aí, porque o cliente não vai se mexer, né? E a gente tem que fazer pensando, e se der errado? Eu sei, é meio ruim, né? A gente pensar assim, tomara que não dê errado, mas às vezes fazendo o contrato dá errado, imagina sem contrato. Complicadíssimo. Pode passar para o próximo, Robertinho. Acho que são as minhas mídias sociais. E o meu telefone, meu zap. Não, é isso mesmo. Gente, pega o meu zap aqui, me adiciona nas mídias sociais também, que eu vou ficar muito feliz. Que eu sempre posto conteúdo lá e tal, que vai ajudar bastante vocês. Pega o meu zap e me manda um zap falando que vocês querem esse material. E eu também mando um modelo de contrato para vocês usarem, verem as cláusulas tal, e adaptarem no contrato de vocês, tá bom? O contrato de honorários é muito, muito, muito importante. É importante você conversar com o cliente, esclarecer, tá bom? Eu tenho atendido muito cliente online, então às vezes eu não consigo conversar tão detalhadamente sobre o contrato. Eu tenho clientes que assim, eu toco de acordo com, né, com o baile, né? Então, assim, tem cliente que resolve tudo no zap, a pessoa nem conheço, nunca nem vi a cara. Agora, tem cliente que não, que gosta de vir no escritório, sentar, tomar um café, dar risada com a recepcionista e tal. Então, o que o cliente quiser, eu faço. Como eu achar melhor. Então, esses clientes que às vezes é pelo zap, eu mando o contrato, eles nem leem, né? Eles nem leem. Então, um monte de cláusula lá, então eles nem leem. Mas tem uns que leem. Eu ainda falo, dá uma lida, vê se você tem dúvida.
Se você tiver dúvida, você me fala. E surge dúvida, claro que surge, ainda mais sucumbência. Eles ficam sempre me perguntando. Sucumbência. Ah, sabe o que uma vez aconteceu? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tenho um cliente, gente. Ai, é um homem assim, muito, muito doido, muito doido. Eu acho que ele era inimputável, mas tudo bem. O que aconteceu? Ele me contratou, eu fiz, eu acho que umas 3 reuniões com ele. E aí tirava dúvida e tal. E eu cobrei uma consulta, devia ter cobrado 3, né? Nossa, o homem era chato demais. Mal sabia o que ia vir, né? Aí ele leu o contrato e ele, como eu ia pedir justiça gratuita, era para a mãe dele, tá? Era um processo da mãe dele. Eu ia pedir justiça gratuita, então ele queria que eu tirasse a cláusula de sucumbência, na parte que ela teria que pagar a outra parte. Falei, não, não vou tirar. Meu contrato é esse, se você quiser, você assina esse contrato. Nossa, mas ele encheu o meu saco por causa disso, gente. Eu podia falar isso, que ele encheu o saco, acho que tudo bem, né, gente? O horário permite. Horário, e somos todos maiores. Tudo maior aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Gente, ele encheu minha paciência para eu tirar aquele bendito negócio. Olha, ele me irritou tanto. Aí eu falei, ai, quer saber? Eu vou tirar. Falei para ele, fulano, vou tirar. Aí eu tirei e mandei por e-mail o contrato, sem aquela parte da sucumbência. Só que no e-mail que eu mandei para ele, ô fulano, conforme conversamos, eu tirei a cláusula assim, assim, assim. Mas, mesmo assim, você está avisado. Tipo, deu no mesmo. Eu tinha um e-mail notificando, né, e tal. Sabe o que aconteceu? Que a mãe dele era aposentada, né? Ele me falou, não, minha mãe é aposentada e tal. Quando eu fui ver, quando ele me mandou os documentos, ela recebia 3 aposentadorias. Ela ganhava 15 conto. Como que eu consigo justiça gratuita para uma pessoa que ganha 15 conto? Ah, mas é aposentada. Gente, surreal. Aí, e também, gente, ó, nunca mais, gente. Eu cedi, assim, não façam isso, tá? Porque depois esse cara me deu um trabalho do cão. Aconteceu tudo no processo. Tudo que você pode imaginar. Tudo, tudo, tudo. Eu ganhei no tribunal, mas na primeira instância eu perdi, deu tudo errado, tive que entrar com agravo, tudo errado. Então, assim, é o tipo de cliente que você quer devolver a oferenda para o mar. Tá? Então, começou com esses chiliques aí, não vale a dor de cabeça. Ali atrasou meus honorários, depois eu cobrava. Pagou tudo errado, me deixou louca. Então, começou com essas frescuras, tira essa cláusula, tira isso, tira aquilo. Não tiro, bate o pé e fala que não tira e pronto. Tá bom? Falar, esse aqui é um contrato de adesão, se você não gostar, discute na justiça. É isso. Fechou? Gente, se vocês tiverem mais alguma dúvida do que colocar no Stop contrato. share aqui. Ó, tem algumas perguntas aqui. Legal. Uma bem interessante. Posso colocar uma cláusula com previsão da Júlia? Uma cláusula com a previsão da penhora de um bem, caso não haja o pagamento de honorários? Nossa, muito boa a sua pergunta, Júlia. Eu não recomendo você fazer isso. Eu vou te contar uma história. Eu tive um cliente também que ele é muito enrolado. Inclusive, é aquele mesmo cliente que eu contei no começo, que eu deixei de forma genérica o objeto do contrato. E ele tinha, tipo, 20 e poucas ações contra aquela empresa, tá? Da empresa contra ele, na verdade. Esse mesmo cliente. Ele chegou uma hora, ele me pagava uma mensalidade, chegou uma hora que ele parou de me pagar. Mas eu sabia que ele tinha um galpão de R$1 milhão. Então, eu sabia que se ele não me pagasse, eu tinha de onde tirar, né? Então, eu já conhecia toda a vida dele e tal, eu sabia que tinha carro e tal. Eu recomendo assim, nesse caso, tudo bem, hoje eu estou penhorando o galpão dele, tá? Mas se o cliente não tem nada, renuncia.
Eu não recomendo colocar no contrato de honorários um bem. O que você pode fazer, que eu já fiz também, é assim, o cliente está devendo, faz uma confissão de dívida, e aí coloca o bem. Eu já fiz, tá? Eu tenho um cliente que ele, inclusive, ontem mesmo, eu estava conversando com ele, eu fiz uma confissão de dívida com os valores lá que ele me deve e coloquei uma casa dele, uma casa que ele tem no litoral. Pelo visto, eu vou ter que penhorar também. Vou ter que executar. Entendeu? Então, eu não recomendo colocar no contrato de honorários. Agora, até o doutor Jean, aqui o Jean está perguntando também, sobre a possibilidade, a gente tem visto muito isso, né, da questão de realizar o negócio jurídico atípico, colocar penhora de salário, que está previsto lá no Código Civil, enfim. Penhora de salário do cliente? Penhora do salário do cliente, né, doutor Jean? É isso, né? Jean, me explica, tipo assim, colocar no contrato Sim. que ele autoriza penhorar 30% do salário dele. Isso. Sim. Nunca vi, Jean. Eu vi um artigo, acho que foi no Migalhas, né, Jean, que saiu recentemente, justamente falando sobre isso. Quando fala da negociação, né, o negócio jurídico, você estabelecer o procedimento jurídico, né, das ações, Uhum. falando, inclusive, para colocar a penhora. Então, aquele Olha, falando José eu de não vejo Andrade, que problema. fala, O José de Andrade. Assim, Jean, eu vou falar uma coisa. Nem falei, né? Eu devia ter falado juiz. isso do começo, né? Mas eu trabalhei no TED, né? No Tribunal de Ética e Disciplina. Fui assessora da presidência da 5ª turma. Então, eu pegava uns processinhos lá, né? Era bem legal. Eu nunca vi isso, é um tema muito novo. No TED, a primeira turma do TED, ela chama turma deontológica. Essa turma deontológica, ela não julga, ela só serve, né? Só serve. Ela serve para você tirar dúvidas. Então, você pode submeter esse tipo de dúvida para a turma deontológica, acho que pela internet dá. Você entra no site da OAB, São Paulo, lá embaixo, vai ter um negócio do TED, né? Tribunal de Ética e Disciplina. Eu acho que você consegue submeter a sua dúvida pelo próprio site. Esse é um tema bem novo, tá? Então, assim, eu não sei te dizer como que a OAB está se posicionando sobre isso, mas eu vou te dar a minha opinião. Eu não vejo problema você colocar isso. Mas eu acho que é no mesmo sentido aqui da pergunta da Júlia sobre colocar um bem à penhora, né? Você aqui está falando do salário. Eu faria uma confissão de dívida à parte, mas não vejo problema também. Assim, hoje, com o que a gente tem, tá? De provimento, de regramento da UAB, eu não vejo impedimento, mas acho que seria interessante submeter a turma deontológica. Uma das coisas que até justifica que são dois, crédito alimentar, né? Muito embora seja salário, os honorários Sim, também têm crédito alimentar. É perfeito. bem interessante essa tese, eu vi Sim. recentemente também. Não foi pelo doutor José, pelo Zé, né, que é o juiz, mas acho que foi no Migalhas. Uma outra pergunta aqui da doutora Viviane, posso colocar valor para manutenção do processo? Pode sim. É o seguinte, gente, aqui em São Paulo, eu não sei se tem gente fora de São Paulo, então, São Paulo é estado, tá bom? Estado de São Paulo. A OAB autoriza TMP, taxa de manutenção do processo. Tem alguns estados que não, tá bom? Então, se você não for do estado de São Paulo, dá uma verificada. Acho que o Rio de Janeiro também autoriza. Taxa de manutenção de processo não é uma mensalidade. É uma taxa das despesas que o processo te dá, por exemplo. Como saber qual é o valor que o processo te dá? É o seguinte, eu também vou falar rapidamente, porque eu dou assim, palestras falando mais especificamente sobre isso. Seguinte, tem até vídeo no YouTube. Você vai pegar e vai fazer uma lista com todas as despesas que você tem. Ah, mas eu trabalho em casa. Mas você tem despesa, você não come? Não tem energia na sua casa? Internet? Ah, mas meu pai e minha mãe que paga. A sorte é sua, mas bota aí. Bota na conta. Vai pôr anuidade, certificado digital, livro, curso, se bobear, você também põe, porque tudo isso você está se reciclando, né? Você está
se aprimorando. Vai pôr papel, energia, água, luz, põe tudo, as despesas que você tem aí, tá bom? Aí você vai chegar num valor, né? Vamos supor, deu R$ 1.000 as despesas, né? Para quem tem funcionário, vai pôr o valor dos funcionários, né? E tal. Do software jurídico que gasta, enfim, tudo, tá bom, gente? Faz uma listinha aí. Aí vamos supor, deu R$ 1.000. Aí você vai pegar todos os processos que você tem, vamos supor, você tem 100 processos. Então, você vai dividir 1.000 por 100. Aí, você vai chegar no valor que cada processo custa para você por mês. E aí, você cobra a TMP. Eu colocaria um pequeno lucrinho, tá bom? Porque a TMP não é para você ter lucro, tá bom? Então, colocaria um pequeno lucrinho, tá? Então, gente, soma todas as despesas, pelo menos fixas, tá? Despesas fixas, divide pelo número de processos que você tem, processos ativos, você vai saber quanto que cada processo custa por mês. Aí você cobra. Eu coloco nos meus contratos quando eu estou pelo réu, que às vezes é coisa que vai demorar e tal, né? Tô pelo réu. Eu costumo colocar assim, ó, que o cliente não gosta muito de TMP. Eu coloco que se passar de 18 meses, 12 meses, depende do caso, né? Mas eu costumo usar mais de 18 meses, 1 ano e meio, eu vou começar a cobrar uma TMP. Sou super favorável. Mete aí TMP, gente. Tá perdendo dinheiro. Quem mais? Vamos lá. Maravilha. Até a Ioná comentou aqui, né? Eu acho que é interessante só para a gente trazer para reflexão e quem quiser procurar, né? Eu entendo que se coloca essa cláusula da penhora do salário, vai poder esgotar as outras possibilidades de penhora. Mas é aquilo que você falou, acho que vale a pena avaliar o cliente, né? Se é um cliente que não tem bens, você já sabe que ele não possui nenhum bens, É aposentado, às vezes. né? É interessante você estabelecer isso. E uma coisa, né? E não impede, né, Mariana, a própria penhora do salário não vai impedir de procurar outros bens até a satisfação do crédito, né? Não. Teoricamente. Então, também não teria isso. Deixa eu ver aqui. A própria Ioná também trouxe um caso que ela falou que a advocacia tem essas pérolas, né? Quando o cliente fala... Aqui teve um caso de uma cliente dela, que ela pediu a justiça gratuita, foi concedida, e a cliente ficou furiosa, achando que, falando assim, como ela é pobre, né, na acepção jurídica, e ela teve que explicar que não, que ela pagou os honorários, mas são coisas diferentes. E realmente a gente precisa sempre deixar muito claro, né, para os clientes. Aí o Jean trouxe aqui outra possibilidade de pagamento também, bitcoins, né? Sim. Honorários em troca de bens, são sim. todos Olha acordos aí só, possíveis. deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Dá para vocês colocarem no contrato várias formas de pagamento, tá? Permutas também. E tem que tomar cuidado, tá? Porque, assim, tem alguns casos... eu tenho um vídeo, depois dá uma olhada lá, tá bom? Que eu falo o que é cota litis. Tem alguns casos que são muito específicos de cota litis, que você tem que colocar no contrato se você vai ficar com algum bem. Tipo assim, vamos supor que você está advogando para um filho bastardo de um milionário que morreu. Você tá, sei lá, você entrou no inventário lá, fez teste de paternidade, aquela coisa toda. O filho bastardo não tem onde cair morto, pobreta que só, e não tem dinheiro para te pagar, mas você sabe que ele tem bens. Então, o cliente pode pagar com bens dele. Aí o código de ética fala, tá bom? Tem que prever, tem que estar, tipo, muito certinho no contrato, e a pessoa tem que ser, tipo, pobre. Tem que ser pobre, sabe? Não pode ser, não, ele tem um saláriozinho. Não, tem que ser pobre, miserável. Então, assim, em alguns casos e tal, dá uma olhadinha depois nesse vídeo, tá? Também que tem umas ideias de como você cobrar. Deixa eu ver quem mais.
Gente, mais perguntas aqui tá chegando. O pessoal tá aqui pelo chat, né? Ninguém tá querendo. Tá todo mundo hoje quietinho, hoje Tá todo mundo de pijama, quarta-feira. Roberta. O pessoal tá Acho de que pijama. sim. O online tem dessas coisas, o que é maravilhoso, né? Eu Sabe mesma tô uma de coisa pijama aqui por baixo. que eu acho que é bacana, que já aconteceu comigo e a gente vai aprendendo, né? Isso que você falou, Mari, de cobrar o valor extra fora do atendimento. Ah, o Jean está falando que está com a bebê dele. É justamente isso. Quem não atua, Que né? Eu lindo. também não atuo na área penal, o cliente entender que tem essa a jornada do advogado, né? Que tem essa questão do horário. Então, eu coloco a cláusula assim que eu cobro esse extra, se for fora do horário. E aí o cliente já pergunta: ah, mas você vai me cobrar se eu perguntar alguma coisa? Eu falo: mas eu tenho certeza que você não vai perguntar algo que não seja necessário, urgente, pontual no meu dia de folga. E a pessoa: ah, não. Então, isso já evita também que os clientes entrem em contato, né, fora do horário de expediente, porque realmente Sim. aí fica fora de contexto. E outra coisa, como que você faz? Você tem alguma previsão no seu contrato? Porque, assim, às vezes você faz um acordo, você tem uma expectativa lá para numa execução, a sua execução está lá no valor de R$ 50.000, o seu cliente está precisando do dinheiro, e ele fala: não, eu vou aceitar 20 mil. Ou seja, você tem essa participação, tem os honorários de sucumbência, tem os honorários lá, né, de previstos da execução. Você tem alguma coisa que você faz referente a isso? Olha, eu não sou do tipo de advogada que melo acordo, tá? Eu já estou cansada de ver colegas, infelizmente, colegas muito mal preparados, que por conta dos honorários deles, eles conseguem melar um super acordo bacana, tá? Então, assim, o cliente optar por fazer um acordo, assim, tipo, muito baixo, é uma opção dele. Então, assim, se eu vejo que eu falo: "Olha, não é vantajoso, não é", mas enfim, o cliente sabe onde que o sapato aperta, né, às vezes está muito endividado e tal. Mas assim, eu costumo acompanhar, né, o cliente reduziu lá o valor, eu reduzo meus honorários, até porque a gente não pode ganhar mais do que 49%, né, não pode ser 50-50. Também já fiz vídeo sobre isso, rapidamente, só para vocês saberem, tá? Se somar os honorários contratuais e sucumbenciais e der 50-50, devolve um tequinho, fica com 49% e o cliente com 51%, porque Tribunal de Ética também cai em cima, tá bom? Não pode dar mais do que 49% do valor total. Eu cedo, sabe? Eu também acompanho. Agora, se o cliente ele quer tipo um valor assim muito, muito, muito irrisório, eu falo para ele: você vai pagar meus honorários de sucumbência? Ó, porque a sucumbência, então, aqui tá fora, né? Então, tipo, não vou abrir mão da sucumbência e tal. Então, eu sempre alerto e tal. Por exemplo, eu tô com um caso, Robertinha, um cliente, gente boníssima. Ele é um velhinho, tá para receber um precatório. Meu, ofereceram um valor bem chulé para ele tá querendo aceitar, porque assim, a previsão dele receber vai demorar, ele já é velhinho, e ele quer, tipo, o dinheirinho dele, entendeu? E aí ele veio falar pra: ai, doutora, eu queria muito. Não, eu Não também tenho muito o que fazer. concordo. Eu sou nessa linha, às vezes a gente vê alguns acordos. A área trabalhista, né? A gente vê muito mais isso. É, Eu descontinuei hoje a área trabalhista, mas quando eu fazia, você vê que aquele acordo para a parte é vantajoso, ela tem um interesse real e importante, e às vezes muitos acordos eles acabam sendo barrados aí. Então, acho que é interessante trazer isso à tona. Aqui tem jovens advogados, jovens com já mais tempo de casa, mais interessante essa porcentagem. Eu, de fato, não sabia, né? menina, ninguém fala sobre isso. Vocês têm que assistir meus vídeos, gente. Eu falo a Gente, bora verdade, a lá, história né? de... Bora lá, ela Doutora já deixou Roberta, aqui. Oi, doutor Ah, Fabiano, pode falar. Fabiano! E tudo aí, bem, doutora Fabiano? Mariana? Eu tenho uma pergunta para fazer para você, assim, Legal, que me gostei. surgiu no Manda. escritório há mais ou Boa. menos um mês, eu fiquei bastante confuso ali, em dúvida do que fazer, né?
primeiramente, eu queria também parabenizar, né, pelo fato de você ter tocado e explicado num ponto muito importante, que é sobre a questão dos honorários sucumbenciais, que é um problema que a gente frequentemente tem com os clientes, né? Quando ele vê lá na sentença, eles sempre questionam, né, aquele valor, que é o É um nosso prêmio, como prêmio. você bem disse. E que muitas vezes não é aquela coisa assim, mas eles querem, e é importante deixar isso bem explicado na hora que for fechar ali, né, o seu contrato. Mas uma pergunta que eu queria fazer é o seguinte: por exemplo, num contrato que você vai fazer um divórcio consensual ou uma dissolução da união estável, e você cobra um determinado valor, e se pode, por exemplo, cobrar uma porcentagem em cima de uma determinada partilha que vai ter ou alguma Sim. pecúnia que possa incidir no contrato. É possível? Claro, inclusive isso está Pode? na tabela da OAB. Sim, na verdade, Tá. você cobra, divórcio ou dissolução de união estável com partilha de bens, está na tabela. Você cobra um valor Correto. sobre o divórcio. Hoje o consensual acho que está 5 mil e o litigioso 8, se eu não me engano, mais 6% sobre o valor da partilha. 6%. Esse seria o máximo, 6%. Não, pode cobrar Ou, mais. por exemplo, você pode colocar 15, 20. Tá. Eu entendo o seguinte, Fabiano, a tabela da OAB, ela dá um mínimo. Ela dá um Certo. mínimo, tá? E aí você pode cobrar mais. Me A surgiu gente essa dúvida não porque... ouve, assim, os criminalistas cobrando um habeas corpus R$1 milhão. Não está na tabela 1 milhão, Correto. entendeu? Eu fui questionar até um advogado, ele falou assim, não, mas aí não pode, porque você vai estar cobrando 2 vezes. E aí foi quando eu fiquei em dúvida. Mas eu Fala acertei, para ele então. ver a tabela. Fala para ele ver a Então eu tabela, fiz tá na certo. tabela. Tá Tá certo? ótimo. O que, na verdade, às vezes 6%, às vezes é meio altinho, se você vai ver, porque é o valor sobre a partilha. Então, às vezes, você tem que ver direitinho se não vai ficar um valorzão muito alto. O que eu faço, tá, gente? Ó, já vou falar aqui na cara de todo mundo. Eu não abro mão de honorários, eu parcelo, faço carnê das Casas Bahia. Correto. Eu tenho cliente bom e eu tenho cliente que é empregada doméstica, que paga a parcelinha, não atrasa, viu? Eu tenho cliente que não me paga, eu vejo lá no Instagram que está em Cuba, está em Dubai, safado, safado. É a cliente lá que é empregada doméstica, simples, tal, não atrasa uma. Faço as parcelinhas lá, ela Verdade. paga direitinho, entendeu? Então, gente, parcela. Fala assim, no preço eu não consigo mexer, infelizmente, faz uma cara de choro e fala, mas eu parcelo, vai dar bom. Verdade. E dá um sorriso. Outra coisa também, doutora Roberta e doutora Mariana, é a importância, né, de se promover essas palestras e a gente aprender, porque ela é tão importante para quem está iniciando na advocacia civil, quanto para quem já tem ali uma caminhada maior, porque uma coisa que eu não fazia, que vou passar a fazer a partir de amanhã, é colocar no contrato que os valores, né, de possíveis êxito no processo vai ser depositado na conta do advogado para evitar ter problema, coisa que eu não fazia e que a gente vai passar a fazer, Arrasou. né, no Ô, contrato. Então é Fabiano, muito me chama importante, no né? A gente vai Zap. sempre aprendendo e se aperfeiçoando. Me chama no Zap, eu mando aqui a Sim, cláusula que eu tenho, se você quiser usar perfeito. como modelo, né? E vou falar uma coisa para você, Fabiano. Eu fico muito feliz de você, tipo, ter gostado desse conteúdo. Eu vou contar um negócio, vou contar um segredo para vocês, gente, que estão até agora, gente, eu ainda estou falando aqui. Tem muito, muito veterano que vem tirar dúvida comigo. Mas muito. Advogado que tem OAB há 15, 20 anos, tá? Eu fico assim, nossa, será que eu posso falar isso? Mas é por quê? Porque falta informação. Falta informação. Por quê? A pessoa sabe e guarda para ela. Gente, que é um absurdo isso. A gente precisa compartilhar, os outros advogados precisam saber. A gente precisa estar fortalecido, tá? Então, eu não Verdade. estou nem aí se é veterano, se é jovem advogado, pá, entrego tudo. Eu também E o acho que é direito é isso. assim, né? Por mais bagagem, né, que a pessoa ela tenha ou tenha adquirido ao longo da sua jornada, né, jurídica, sempre aprende, né, uma coisa ou outra, porque é Sempre. muito amplo, né? Sempre se renova, né?
E as próprias inovações, muito embora a gente fala, Nova, né? é verdade. Tem o Código Civil que já está há um bom tempo, o Código de Processo Civil, tem coisas que não é do nosso dia a dia. Então, essas Verdade. trocas são super importantes, né? Porque vai chegando de alguma forma para cada um e para outro, e a gente vai crescendo. E a ideia é essa, né? A gente tem trazido muitas coisas na ESA, nas lideranças da OAB, nesse sentido de crescimento. E quando a Mariana fala desses grupos, já é da época, eu lembro, de 2017, você na Jovem Advocacia sempre fazendo esse trabalho de compartilhar, de ajudar, colaborar. E para quem não faz parte ainda de comissões dentro da OAB Itaquera, ela não é exclusiva só para os advogados da nossa subseção, todos são super bem-vindos. Então, se tiver algum tema que seja de interesse de vocês, participem. Lá também a gente faz muitas trocas dentro das comissões. E uma pergunta, eu vou pedir licença, Jean, para eu responder essa pergunta, tá? Muito embora seja aqui a doutora Mariana, ele está falando Manda uma última bala. questão. A nossa advocacia, no seu ponto de vista, está preparada para a advocacia extrajudicial? E eu vou responder que sim, mas pode falar, depois eu complemento. Eu acredito que sim, gente. A advocacia extrajudicial Eu vou contar um negócio para vocês, gente. Eu amo extrajudicial. Eu amo, é rápido, dinheiro na conta, maravilhoso. Eu não sei se o nosso judiciário está preparado, porque imagina o juiz não ter trabalho, gente. Ia ser uma delícia, não ia, gente? Mas eu não sei em que sentido que veio essa pergunta. Quem que perguntou? O Jean que perguntou e eu vou responder. O No Jean. nosso último encontro, eu Vamos vou lá. falar sobre a advocacia extrajudicial, tá? No aspecto civil que a gente verifica. Legal! E eu acho que, assim, ainda existe muita ressalva de nós, advogados, em relação à advocacia extrajudicial, mas tem muitas coisas que a gente pode resolver de forma consensual, ou ainda que não seja necessariamente consensual, mas buscar essa consensualidade no extrajudicial. Então, é uma área que eu gosto de atuar bastante, que é o que a Mariana falou. Às vezes você fica lá com um processo 10 anos, né? 3 anos, recurso, isso, e eu já vou dar um spoiler aqui, eu já fiz vários processos que eu nem faço petição e fiz acordo no Sejusc. Então, assim, é um ganho na nossa atividade profissional, porque eu não tive que parar para fazer hora técnica. Eu entrei lá com um pedido, a pessoa se disponibilizou aí, fizemos o acordo. Ou seja, não fiz petição nenhuma, valor de causa, dados, isso e aquilo. Então, quando a gente sabe manejar a advocacia extrajudicial e quando é possível, não são em todos os casos, mas quando é possível, é um grande ganho de tempo. Então, eu faço muito inventário extra, faço muito... Gente, é maravilhoso, sabe por quê? O cliente tem que pagar o imposto e o cartório, que é à vista. E aí eu vendo como vantagem que eu parcelo. Ai, é uma delícia, gente. O cliente fica muito feliz, porque eu falo, ó, você começa a me pagar só mês que vem. Paga agora o imposto e o cartório, se livra. Aí eu já terminei e fico lá 10 meses recebendo parcelinha. Gente, é incrível. Você já terminou o trabalho, faço em 30 dias, rapidinho, inventário. Maravilhoso. O cliente então, assim, solta é um ganho. A gente vai falar sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Ioná falou que amanhã já vai te chamar no Zap para incluir essas chama aí. cláusulas. Oi! E a Ioná está aqui ativa também, participando de tudo. Obrigada, Ioná. A Marta falou que é da velha guarda. Eu também sou, viu? Eu tenho já mais de 20 anos de advocacia. Estamos com um caso de um cliente que veio para o escritório já na fase de execução. O antigo advogado queria um acordo ruim para receber honorários. Acabamos conseguindo uma multa de fraude de execução para o cliente. Todo esse benefício está indo para o antigo escritório. Tem algo que eu posso fazer? Não tem. Eu não sei como que você cobrou esses honorários aí, tá? Se você cobrou só no êxito, você vai ficar com um pouquinho mesmo. Eu cobraria um valor para assumir o caso e um valor no êxito, mas às vezes fica caro para o cliente não quer, né? Então, você vai roer esse osso aí. Infelizmente, não tem o que fazer. Porque se for entrar com uma ação de arbitramento de honorários, essas coisas, o juiz vai falar, nossa, mas o advogado foi até o final. Né? Então,
Difícil. Até a execução, né? Aqui o Jean falou, já ouvi colega dizer no extrajudicial não tem sucumbência. Mas às vezes fica 5 anos para receber uma sucumbência em algo que eu consigo, como a Mariana já falou, eu já fiz inventário em 15 dias e recebi meus honorários à vista. Então, assim, é relativa essa sucumbência, né? Não, e quem que fica rico com sucumbência? Quem que ganha dinheiro com sucumbência? Gente, a sucumbência que a gente recebe eu vi uma ação agora, esses dias, de R$1,5 milhão. R$1,5 milhão. Sabe quanto que era a sucumbência? 1.000. Sim. 1.000. O juiz quebrou todos os paradigmas, desrespeitando o Código de Processo Civil, desrespeitando o Código de Ética, desrespeitando decisões recentíssimas do STF, pacificando que os honorários de sucumbência têm que ser percentual. Não, meteu R$1.000 só. Sim. Imagina, para chegar lá, quanto tempo foi, né? Enfim, Marta, você está com a mãozinha levantada, então é bem relativa essa questão da sucumbência. Bora. Você quer falar, Marta? Você tinha falado. Quero sim. Desculpa, eu não posso ligar a câmera, que eu estou de pijama, está frio demais. Ai, que linda! Tá tranquilo, fica em paz. Ai, tudo bem, Marta. Eu tenho 1000 perguntas para fazer, mas sei que não tem tempo. Então, eu quero agradecer a doutora, agradecer a ESA e falar especialmente para a senhora, doutora, que eu fico muito feliz. E eu acredito, eu vejo, nesses momentos, eu tenho a confirmação que o mundo não está perdido. Quando eu vejo pessoas jovens compartilhando conhecimento, e conhecimento que vai reverter para a sociedade como um todo. Que a senhora podia estar... Marta. Não é verdade, a senhora podia estar cobrando por essa verdadeira aula. A senhora está nos transferindo, não é o conhecimento que a gente tem na faculdade, que a gente pega numa pós. A senhora está nos mostrando as pedras que a senhora já topou e que a gente pode evitar. E quando a senhora faz isso, a senhora contribui para diminuir a ignorância, que é o grande mal da humanidade, sabe? A gente erra por ignorar, erra por achar que está correto. Então, doutora, muito obrigada, tá? E aproveitando... Ai, Marta, eu que agradeço. Nossa, que linda. Ganhei minha noite. Mas isso é verdade, porque eu sou conhecida como, na minha família diz que eu sou grossa. É porque, para minha família, a verdade é grosseria. A verdade é bem-vinda, dirigida ao outro. Entendi. Quando ela me desfavorece, ela não é muito, não é verdade, é grosseria. Então, doutora, eu queria agradecer esse trabalho que a senhora faz. Para a senhora pode... eu vou dar uma palestra. Não, a senhora está pavimentando estradas. Bonitinha. E onde vai trilhar? Não é só nós, os advogados, que estamos aqui. Essa estrada vai servir também para os nossos clientes, porque tudo que nós aprendemos reveste em benefício deles. Com também. certeza. Então, muito Com obrigada. certeza. Doutora, eu vou mandar um zap para a senhora, que eu já printei Manda. Eu quero lhe fazer uma consulta que tem que ser para uma mente como a da senhora. Tá bom, Marta, obrigada. me chama lá. E colegas, desculpem, tá? Fica tranquila, estamos todos juntos aqui aprendendo, Marta. Marta, fiquei muito feliz, assim, sabe? Porque, como eu falei para vocês no começo, né? Meu pai é advogado. Às vezes eu escuto um pessoal que tem dor de cotovelo falando assim que hoje eu tô onde eu tô por causa do meu pai. Eu fico até imaginando, eu falo, nossa, meu pai que palestra para mim, né? Vocês não estão vendo aqui, mas é o meu pai que está aqui. O pai que faz meus vídeos e tal. Mas, na verdade, o que mais me impulsiona é realmente passar o conhecimento, né? Na própria Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, eu acho que quanto mais a gente vai aprendendo, conhecendo, a gente sai da ignorância e aí a gente consegue fazer um trabalho muito melhor. E vocês que estão aqui até essa hora, gente, ouvindo eu falar aqui, vocês são incríveis, porque vocês estão indo atrás do conhecimento e vocês vão arrasar. Tenho certeza disso, absoluta. Doutora, só mais um segundo. Quando na Bíblia está escrito que a gente tem que dividir os talentos, não é só o talento material, a informação
é um bem também que precisa ser partilhado, mas as pessoas esquecem disso, né? Obrigada, eu não falo mais nada hoje. Não fala assim aí Obrigada, pro pessoal. linda. Mas a gente fala, né? Obrigada, linda. Compartilhamento, conhecimento que não faz troca é como água represada, né? Ela vira sujeira, né? Ela não cresce. Então tem que ser compartilhado. Cleusa, você está com a mãozinha levantada, tem pergunta para a gente ir já se Claro que dirigindo aí para a tem. nossa parte Assim final. como assim como a minha colega que acabou de falar, nós que somos um pouquinho mais veteranos, temos assim, estamos aprendendo, estamos fazendo uma troca, né? Ai, E que eu gostei lindo. muito da sua colocação, doutora Mariana, mas eu lhe pergunto, como é que você faz? Lá atrás você falou sobre quando você estava falando a partilha de honorários, você falou em fazer em 3 processos. E é tão interessante, porque assim, eu sou da velha guarda mesmo, eu sou formada em 1980, ou seja, são Uau! 42 anos. E nós não tínhamos essas coisas. E esses dias eu me deparei com essa questão, eu falei, pera um pouquinho, não dá mais para ser mãezinha, boazinha, não. E eu comecei a pensar em fazer essa divisão, então cobrar na fase de conhecimento, e agora como nós temos os recursos, e uma terceira fase seria no cumprimento de sentença. É assim que essa a sua colocação? Foi nesse sentido que você fez, ou qual seria a sua? Ah, tá. Não, é o seguinte, Cleusa, primeiramente, muito obrigada, tá, pela participação, pela pergunta. Na verdade, quando eu falei dessas 3 partes, eu me referi à partilha de honorários, mas eu entendi qual é a sua pergunta. Eu cobro pelas 3 partes, dependendo do caso, tá bom? Aí eu cobro tipo, um valor para primeira instância, um valor para segunda instância, um valor para a Corte Superior, se for, né? Para a Corte Superior. Então, dependendo do caso, principalmente os casos que envolvem responsabilidade civil, que é o carro-chefe do meu escritório, indenização e responsabilidade civil. Mas, quando eu falei sobre essa divisão de 1/3, eu estava me referindo à partilha de honorários. Então, é assim, vamos supor que eu e o Fabiano, que está aqui, eu entrei com um processo, tá? Eu fiz a inicial, entrei. Aí, antes da sentença, Fabiano foi contratado. O cliente não quis mais ficar comigo, falou, vou contratar Fabiano. Aí, eu não tinha... Eu tinha contrato de honorários tudo certinho, tá? O cliente me pagou um valor no começo e tem um valor no êxito, tá? Aí, Fabiano assumiu o processo. De 2 formas, Fabiano pode assumir o processo. Ou eu passo um subestabelecimento sem reservas para ele, também tem o vídeo dessas coisas, tá, gente? Dá uma olhada lá. Ou o cliente mandou uma revogação de poderes e passou uma procuração para ele. Aí, Fabiano assumiu. Eu fiquei pé da vida, né? Aí, Fabiano foi tocando, entrou com recurso, saiu a sentença, ele entrou com recurso, ganhou, aí entrou na fase de execução, ele está tocando a fase de execução. Aí, Fabiano recebeu o dinheiro. Quando o Fabiano recebeu o dinheiro, ele tem uma parte para me passar, porque eu atuei no processo. Só que aí, Fabiano não sabe o quanto que ele tem que me pagar, ou vamos supor que Fabiano me passou para trás. Não é a cara do Fabiano fazer isso, né, Fabiano? Mas vamos supor que o Fabiano, né, foi espertinho, ela nem viu e pegou. Então, aí, eu tenho que notificar o Fabiano, se ele não me pagar, representação e uma ação judicial. Não existe no Código de Ética e Disciplina, você pode vasculhar, gente, vocês não vão achar isso que eu estou falando, porque muitas das coisas que eu falei hoje aqui é jurisprudência do TED, e a gente às vezes não tem muito acesso à jurisprudência do TED, porque é tudo processo ético disciplinar que é sigilo, tá? Mas aí, nesse caso, doutora, não seria, o ideal não seria, então, que ele já, como ele assumiu, ele pegou essa revogação,
ou então esse subestabelecimento, ele tivesse ciência ou você fizesse, enfim, um documento dando ciência a ele, porque aí o trabalho lá na frente será muito maior, não é? Então, às vezes, eu costumo peticionar no processo pedindo a reserva dos honorários, tá? Só que, às vezes é um processo muito longo, chegou lá na frente, o juiz não viu que tinha reserva de honorários, liberou o valor total para ele. E a verdade, infelizmente, Cleusa, na prática, os advogados pegam tudo. Aí você tem que notificar, e aí depois você entra com uma ação judicial. E aí o juiz que vai arbitrar o quanto cada um vai ter. Ah, tranquilo. Entendeu? Então, isso é uma coisa assim que não tem lei, não tem nenhum artigo de lei, mas a jurisprudência do TED e do TJSP fala dessa. Eles dividem o processo em 3. Então, como eu falei, eu fui até um pouquinho antes da sentença, mas ainda conta. Fase de conhecimento, eu fiz o mais pesado, né? Que é inicial, audiência, tal, instrução. Então, eles falam, você vai ficar com 1/3, Fabiano vai ficar com 2/3. Dependendo, vamos supor, não teve recurso, já foi logo para a fase de execução, o juiz vai falar 50% para cada um, entendeu? Ok. Então, é nesse sentido que eu tinha falado, mas você pode cobrar honorários em cada fase do trabalho, cada fase do processo, como você achar melhor. O código de ética não tem nada falando sobre Ok. isso ser errado, tá bom? Valeu. Ótimo, muito obrigada, valeu, viu? Imagina, Cleusa, boa noite. Obrigada, boa noite. Então, pessoal, estamos aqui chegando às 21h22. Meu Deus, estourei Depois tudo aqui. de muito... Não, estourou nada. Maravilhoso. Tem uma pergunta aqui, pela oportunidade. Olha lá, a Dirce, ela é estudante de Direito, eu falo, ela já está saindo na frente, né, Mari? Porque é isso mesmo, já começar a entender a prática, né? Entender aí as coisas que precisa fazer para quando chegar lá formada com a UAB, ou mesmo antes disso, poder colaborar aí dentro do escritório, se está fazendo um estágio. Enfim, maravilhoso. Com certeza. Arrasou, Né? Dirce. Maravilhoso. Gente, então, vamos lá. Quero só agradecer, Mari, Mariana, Joia, por você estar aqui conosco, passando todo o seu conhecimento. Foi muito, muito grandioso esse compartilhamento. A gente elucidou muitas informações, né, muitas dúvidas, clareou outras coisas que talvez muitos colegas nem tivessem pensado sobre isso, né, Fabiano? Como o Fabiano falou aqui. Então, agradeço aqui em nome da ESA, Verdade. de todas as lideranças da UAB, diretoria da UAB, você é sempre muito bem-vinda. Vamos depois marcar para uma visita, né, para algo presencial. Com pizza, por favor. Opa, Eu amo pizza. demorou. Eu também. Demorou. E, gente, gratidão a todos vocês que ficaram aqui até esse horário. Convide os colegas. O nosso próximo encontro, deixa eu até pegar aqui, será com o doutor Rafael Apolinário. Ui, gente, o Rafa é demais, sério. Isso, o Rafa esteve conosco na ESA falando sobre empreendedorismo, estará no dia, vamos lá, anotem aí, 9 de agosto, às 19h30, estratégias para empreender na advocacia. Né? Um tema importante, em vários sentidos, para nós entendermos o que pode ou não ser feito. A Mari também tem um conteúdo ótimo sobre isso, então, bora lá, marca na agenda. Paulo Miro, doutora Joia arrasou. Gente, gratidão, um ótimo final de noite. Aqui, ó, a Ioná falando, ele me deu uma dica ontem pelo Zap. Isso, doutora Rafael Apolinário. A doutora Ioná, eu falei, ela está fazendo tudo com a gente, né? Esteja conosco. Certíssima. Ela fez o curso também, a mentoria prática lá com o Rafael. Mari, obrigada, manda um abraço para o seu pai, né? O povo do seu pai. Os dois são muito simpáticos, muito acessíveis, e a gente se vê. Gente, gratidão, doutor Fabiano, obrigada aqui pela parceria e todos que estiveram conosco até esse horário. Tamo junto, doutora. Gente, muito obrigada. Eu amo a OAB de Itaquera. Gente, aproveita, tem muito conteúdo de graça, conteúdo bom. Na UAB, tem os meus canais e tal, eu coloco muita coisa divertida, você aprende e dá risada da minha cara.
E eu não... Olha, inclusive eu falei para o Zeca, Roberta, escuta essa. Hoje de manhã eu liguei para o Zeca, que eu achei que era presencial. Não sei, eu coloquei na minha cabeça. Eu ia dar de cara da OAB hoje. Então, assim, ó, na próxima tem que marcar presencial, que eu quero ver a cara de todo mundo, e depois a gente sai para comer pizza, tá bom? Gente, brigadão, uma ótima noite. Beijo, gente. Tchau, tchau. E lembrando